11 horas, pessoal, vamos começar? Bom dia a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Júlia, em nome da Code7 eu queria agradecer a presença de todos vocês no nosso webinar. Hoje está planejado para a gente conversar um pouco sobre como digitalizar o atendimento ao cliente. Quem vai conduzir o nosso webinar é o Leandro, vocês podem ver ele já está presente. O Leandro atua na área de projetos aqui na Code7, ele é Head de Inovação. Os trabalhos dele principalmente envolvem inteligência artificial, omnicanalidade, data science e gamificação. Além disso, o Leandro também é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje ele vai falar com a gente como a gente pode se adaptar nesse novo cenário que todas as empresas estão passando e quais ferramentas, o que fazer, o que não fazer para digitalizar o atendimento aos clientes. Então, nossa agenda hoje é fazer uma contextualização econômica que a gente está passando, qual que é o novo normal que a gente está tendo que se adaptar, falar um pouquinho sobre transformação digital, que ficou um pouco mais acelerada do que já era, abordar também as soluções para digitalizar o atendimento e a importância do contato humano nas interações. Queria lembrar vocês que o nosso webinar vai durar em média 30 minutos, a gente vai receber as perguntas de vocês. Tem um espaço aqui dentro do Zoom, no Q&A, que vocês podem mandar as perguntas, e no final o Leandro, então, vai responder os questionamentos. Vou passar a palavra para o Leandro, então. Leandro, todos seus. Olá, pessoal, bom dia. Eu estou compartilhando aqui a minha tela. Quero agradecer a presença e o interesse de todos no nosso webinar. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela agora. Eu vou botar aqui no modo de tela cheia. Aqui. Então, aqui está no modo tela cheia. Pessoal, aqui o nosso webinar, então, é sobre digitalização do relacionamento com clientes, que é um assunto aqui a gente tem uma boa experiência. Aqui a nossa agenda, a Júlia já comentou um pouco, então eu vou só passar aqui rapidamente, vai ter um breve contexto, horizontes e direcionamentos, então algumas soluções para transformação, contar um pouco da experiência, da nossa experiência, da experiência dos nossos clientes com soluções, então, para digitalização de atendimento, destacar a importância do contato humano, falar um pouquinho, aí um slide sobre a Code7 e aí partir para as considerações finais. Esse primeiro slide aqui, eu trouxe ele é meio provocativo, porque a humanidade ainda não chegou no ponto de que a gente ser transformado em zumbis por um vírus, como ali é o caso da série do Walking Dead, para quem gosta, mas a gente já está sofrendo na pele aí os impactos que um vírus pode trazer no nosso dia a dia. Um desses impactos, então, esse que está mais dentro da nossa rotina, esse hábito agora, então, de lavar a mão, tá o tempo todo higienizando a mão com álcool em gel e lavando a mão ali, também lavando as compras, né, depois que a gente chega do supermercado. E quem diria aí que em 2020 a gente já está desejando uma máquina de lavar compra, né, não de lavar louça, mas uma máquina para lavar as compras quando a gente chega do supermercado. No nosso dia a dia, um impacto muito forte, então, também dessa pandemia foi a união, então, do trabalho e das nossas casas, da vida pessoal. Então, a gente teve aí uma ida para o home office meio forçada, com todos os desafios que isso implica, né? Até porque a nossa vida pessoal, ela continua. A gente teve aí um aumento da penetração de tecnologias de vídeo, né? Então, tem muita gente usando, como a gente está usando aqui agora, usando o Zoom, usando o Google Hangout, usando o Microsoft Teams, isso para se comunicar em termos profissionais e também com as famílias, o pessoal ir fazendo aniversário online, fazendo happy hour em grupo aí com os colegas de trabalho também online, isso tudo muito diferente, tudo impactando aí a nossa rotina. O novo normal até já é um termo que tá bem batido aí, mas após esses 2 meses de pandemia, esse novo normal está cada vez mais evidente. Talvez as duas principais características desse novo normal, que tem mais afetado as pessoas agora, seja as pessoas estão com medo, né? Estão com medo e estão bastante desconfiados. E para tentar, de alguma forma, minimizar esse medo e desconfiança, tem aqui alguns caminhos que a gente começa a apontar agora, que é evitar o contato físico. Então, tem muita empresa mudando aí modelo de negócio, adaptando para essa nova realidade. Então, a gente está interagindo com a loja do shopping que a gente costumava ir via WhatsApp
e os shoppings criaram, uma boa parte deles eles criaram drive-thru, para que a gente pudesse buscar então nossas compras. Mas tem a priorização de canais digitais, então, para entrar em contato. Depois eu vou destacar que voz continua muito importante, mas os canais digitais ganharam bastante relevância nesse processo. É importante, então, de viabilizar o autosserviço, né, até para que a gente possa ganhar escala nesse momento de crescimento acelerado da digitalização. Tem que tentar entender o cliente, atender ele no canal de preferência dele e garantir, então, um processo de proteção e segurança para aqueles tipos de negócio no qual eu não consigo ter o distanciamento, eu preciso estar fisicamente na empresa, né? Então, eu tenho que garantir higienização, então, os processos de segurança para tentar, de alguma forma, mitigar, então, o medo de desconfiança que os consumidores e as pessoas têm nesse momento. E o que a gente vê na prática é uma digitalização forçada, então, uma transformação digital que foi forçada. Esse tópico, transformação digital, ele sempre foi importante, né? Mas agora, além de importante, ele se tornou urgente. Então, aquelas empresas que estavam no processo de digitalização um pouco mais lento, tiveram que pisar no acelerador, até porque agora o básico passou a ser digital. Então, o básico passou a ser um online, e aí, nesse momento, contar com a experiência de quem está vivendo esse processo há um pouco mais de tempo, aumenta as chances de sucesso, e é por isso que a gente resolveu fazer, então, essa apresentação. O Grupo McKinsey, ele publicou na semana passada, isso também em um webinar, uma pesquisa mundial, né, com bastante entrevistados no Brasil, inclusive, falando um pouco sobre o comportamento de consumo nesse novo normal. Eu não vou comentar cada um dos tópicos que está aqui, até porque são 10 tópicos, mas fazer um apanhado geral. Eu destaquei ali a onipresença digital como um dos muito relacionados com o assunto que a gente está vendo aqui nesse webinar, mas o pessoal está repensando o consumo, né? No momento de crise, a pessoa passa então a priorizar o consumo. Esse aumento da infidelidade está relacionado aí com, eles têm um número bacana que eles apresentam na pesquisa, que 40% das pessoas entrevistadas, elas estão consumindo marcas que elas não consumiam antes da crise, então estão buscando um consumo seguro. Mesmo estando em casa, as pessoas estão buscando saúde e qualidade de vida. A casa tem um papel radicalmente diferente nesse contexto, né? A casa ela virou agora um hub de trabalho, né? O escritório se fundiu com a casa, né? O restaurante se fundiu com a casa, então a casa virou de fato o centro das nossas vidas. A casualização é indulgente, as pessoas elas têm buscado então mais conforto, até por estar em casa elas têm buscado mais conforto, e essa indulgência, que pode ser traduzida como uma compreensão das pessoas com relação às outras, nesse começo de pandemia, é uma característica bem marcante. Então as pessoas, inclusive, elas estão sendo mais compreensivas com as empresas nesse momento de mudança. Tende ao longo do tempo aí de as pessoas elas esperarem que as empresas possam se organizar para atendê-las melhor, e talvez essa compreensão ela venha a diminuir ao longo do tempo. Um consumo mais consciente, mais sustentável, uma busca de propósito e uma desvalorização das metrópoles, né? E aqui fica uma pergunta para reflexão, né? Como uma boa parte de nós está trabalhando em casa. Eu, por exemplo, estou aqui no escritório hoje para fazer o webinar, mas muito mais por uma questão de poder estar num ambiente mais silencioso, até porque não tem aqui ninguém aqui no escritório. Faziam 2 meses que eu não vinha aqui. Mas uma pergunta que acho que cabe para reflexão enfim, se eu posso trabalhar em casa e a cidade na qual eu moro, ela passa a não ser determinante para as oportunidades de trabalho que eu tenho, será que eu moraria no mesmo lugar que eu moro hoje? Será que eu moraria na mesma cidade que eu moro hoje? Essa é uma reflexão que as pessoas elas começam a se fazer. Nessa mesma pesquisa, eles começaram então a apresentar algumas atividades que foram iniciadas a partir da pandemia, né? E como elas foram aceleradas nesse processo então de transformação digital. Podem perceber, tem uma comparação ali do Brasil com alguns países do mundo, ali países também muito afetados pela pandemia, como no caso dos Estados Unidos, da Itália e também da China. Tem aqui um uso bem grande de aplicativos de bem-estar, então de meditação, de equilíbrio, de aplicativos que ajudem as pessoas
a fazer atividade física. A telemedicina, que é uma coisa para a gente muito nova, o crescimento dela fica evidente aqui, muito grande, inclusive em comparação com esses países, e principalmente com os Estados Unidos aqui, então, crescimento maior. O ensino à distância, para a gente ou para os nossos filhos, passou a ser uma realidade. De uma hora para outra, a gente passou a ter que migrar todo mundo para o e-learning, a videoconferência para uso profissional. Depois aqui embaixo ainda tem o aplicativo TikTok, online streaming, então o Amazon Prime, Netflix, então o pessoal teve um crescimento bem grande, o pessoal começou a ficar em casa, começou a mudar então as suas opções de entretenimento. As videochamadas e de bate-papo para fins pessoais, então a videoconferência para uso profissional, aqui embaixo a videoconferência para uso para fins pessoal. E também os jogos online tiveram um grande crescimento nesse período de pandemia. Então, nesse contexto, mostra bem claramente que a gente já foi contagiado, só que a gente foi contagiado por um outro vírus. E aí eu encontrei aqui uma frase do Pierre Marcondes que eu trouxe aqui para a gente refletir, porque ela é muito bacana. Você se vê assintomático e acha que não foi contagiado, mas já foi, toda a nossa indústria já foi. O próximo vírus que já estamos enfrentando sem perceber é o da hiperdigitalização. Então, essa aceleração está nos levando a um processo de hiperdigitalização e a gente já está infectado e foi infectado sem nem perceber. E aí, nesse contexto, quero apresentar então um pouco o que as nossas empresas, o que as empresas, o que a nossa empresa está fazendo, mas também o que os nossos clientes estão fazendo para enfrentar a pandemia e para organizar melhor esse processo de transformação digital. Então, a primeira coisa que eles estão fazendo, esse aqui que fica evidente, o pessoal, todo mundo que pode ir para home office foi para home office. Ela foi uma implementação forçada, uma implementação com pouco planejamento ou sem planejamento anterior nenhum, então com alguns desafios nesse começo, mas agora o pessoal começa a estruturar um pouco melhor e a se preocupar, por exemplo, com as tecnologias de comunicação. Então, a conexão com a internet ela passou a ser mais importante. E dentro desse contexto, a solução de telefonia que eu utilizava lá no meu escritório, como é que eu consigo trazer ela então para a minha casa? E hoje isso é possível, A gente trabalha com soluções de telefonia fixa que seguem os profissionais. Uma das limitações da telefonia na internet, do VoIP, sempre foi a qualidade, É muito difícil hoje conhecer alguém que não tenha enfrentado problemas com as limitações, com picotamento, com atraso, com queda de chamada. E o que tem sido feito diferente nesse momento são soluções de telefonia, então, que estão baseadas em telefonia fixa. Nas redes de telefonia tradicional, ficando só uma ponta dessa telefonia, que é a ponta que chega até o cliente na internet, mas todo o resto com telefonia tradicional, aumentando muita qualidade. Então, é uma coisa que é importante também para quem está em home office, a gente tem cliente então de todos os portes, é poder colocar a gestão na mão das pessoas, Então, quando eu falo aqui gestão, o gerenciamento de ramais, o gerenciamento de URA, tudo isso na mão das pessoas, na mão do próprio cliente, Não vai conseguir contratar alguém específico para lidar com esse tipo de tecnologia agora no meio da pandemia. E aí, em um segundo momento, depois de estar em casa, estar instalado, aí a preocupação com qualidade realmente ela vai começar a aumentar com o monitoramento das chamadas, das gravações. É isso que as tecnologias elas vêm oferecendo. A gente tem na empresa uma tecnologia bacana de PABX virtual com essas características que eu acabei de comentar agora, tipo fácil de usar na mão do cliente, com a melhor qualidade possível na internet. E esse processo que começou de home office forçado sem planejamento, para muitas empresas os resultados estão sendo melhores do que se podia prever antecipadamente. Isso no nosso caso foi muito parecido, na Code7 nós somos quase 200 profissionais, está todo mundo trabalhando em casa, está todo mundo produzindo bem, e a gente já está começando então a estruturar agora uma política de home office mais permanente. Aqui eu trouxe a notícia da XP, que já anunciou que até dezembro o pessoal está em home office, que isso tende a se tornar permanente. No nosso caso, vai ser a mesma coisa. A gente está realmente estudando um modelo de trabalho híbrido. Isso passa, inclusive, pela adaptação do nosso espaço físico. O espaço físico ele passa
ele passa a ser de uso mais compartilhado, né? Isso quando as pessoas puderem voltar para os escritórios. Uma segunda tendência que os nossos clientes também vêm fazendo é pensando na omnicanalidade, e aí o Pir Marcondes também. O Pir Marcondes, ele é editor-chefe do Meio Mensagem. Ele criou um termo chamado Omni-Everything, então tudo virou omnichannel, omnicanalidade. Então a gente tem bastante cliente ali que já tinha alguma iniciativa isolada, ou atendia por WhatsApp, ou atendia por chat ou por e-mail, tendo que colocar tudo isso junto aqui no atendimento 100% digital. Mas é até importante estabelecer o que é omnicanalidade, né? A gente tinha até então iniciativas de multicanalidade. Então eu tinha alguns canais isolados, mas se eu tentasse migrar de um canal para o outro não funcionava, eu teria que recomeçar o meu processo. Na omnicanalidade, a gente tem todos os canais centralizados no mesmo ambiente. Então, independente de por qual canal eu comece, eu vou ter a mesma informação. Eu consigo fazer uma transferência de um canal para o outro sem perder o meu histórico, né? E isso é importante porque os clientes, eles possuem canais de preferência diferentes. Em alguns casos pela geração, né? Então talvez não seja um absurdo falar que as gerações mais antigas, elas têm preferência por telefone, as mais novas por canal digital. Isso até é meio óbvio, mas mesmo dentro de uma geração eu posso ter preferências por canal radicalmente diferentes. Então esse assunto é um assunto complexo. O ideal é que o cliente possa escolher então qual canal ele prefere ser atendido, seja por voz, WhatsApp, e-mail, webchat ou por SMS. E o que é importante é que eu tenha uma visão centralizada desse atendimento, que eu possa pegar, criar filas de atendimento e distribuir automaticamente essas interações e poder fazer uma gestão em tempo real de uma operação de atendimento. E é isso que os nossos clientes vêm fazendo. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Porque por mais que se fale há muito tempo de omnicanalidade, na prática são raríssimas soluções que trabalham com omnicanalidade, principalmente quando tem voz incluído, né? Então aqui eu peguei isso aqui de um aplicativo de uma empresa de telefonia, que ela está destacando ali, não sei se dá para vocês lerem: você receberá as mesmas informações caso entre em contato com nossos outros canais de atendimento. Ou seja, está dizendo para o cliente assim: olha, a gente tem um atendimento aqui que está atendendo a omnicanalidade, mas na prática ele tem que avisar para o cliente, porque eles nunca passaram por uma experiência que justificasse a aplicação do conceito de omnicanalidade. O cara nunca teve uma experiência de fato omnicanal, de começar uma interação no canal, mudar de canal e o atendimento ser fluido, ser contínuo. Então, as empresas estão tendo que avisar: olha, agora a gente é omnicanal. Então, se tu entrar comigo por voz, em contato por voz, depois migrar para o chat, a informação vai ser exatamente a mesma, né? A Accenture, ela publicou um resultado aqui destacando a importância do atendimento telefônico, né? Porque a gente fala digital, e parece que o atendimento telefônico, ele deixa de ser importante. Aqui a gente tem uma pesquisa feita agora, então, no tempo de crise, né, durante a pandemia, e está bem claro a importância do canal de voz. Né, ali 57% das pessoas ali, elas classificando o suporte telefônico como canal inicial de preferência, né, e 58% delas preferindo resolver problema urgente ligando por voz. Tá? Então, o que eu vou ter, além das preferências pessoais, eu também vou ter a indicação do canal de acordo com o caso de uso, né? Então, quando for urgente, for mais complexo, de fato as pessoas preferem falar por voz com alguém. E quando começou a pandemia, teve um movimento de as pessoas então procurando as empresas pelos canais de atendimento tradicionais. Então teve lá o canal de atendimento, ao aumento da demanda, ela cresceu muito, e ao mesmo tempo as empresas com uma dificuldade de colocar lá os agentes para atender, porque eles também não conseguiam chegar para trabalhar, estavam com dificuldades para trabalhar, tem que manter isolamento social, então a capacidade de atendimento caiu. Até que as empresas pudessem se articular para começar a trabalhar com home agents. Então, essas tecnologias que a gente trabalha na Code7, elas permitem o atendimento do profissional em casa. Então, lá o home office também, o home agent, os agentes trabalhando em casa. Mas, além disso, tem uma outra tecnologia muito bacana. Essa aqui até a gente tem uma patente pendente nela. A gente chama ela de Voice to Digital, na qual é uma alternativa para tirar cliente de fila de atendimento. O cliente vai lá e liga para um número, para o 0800, ele muitas vezes recebe lá a informação de como é que está o tamanho da fila, e ele pode aqui rapidamente receber lá uma informação no áudio: olha, se você quiser migrar para um atendimento digital, para não esperar na fila, digite 1.
ele digita 1, ele recebe um SMS com um link, esse link leva ele para uma landing page na qual ele pode escolher o canal de atendimento de estado de preferência dele. Né? Então, eu estou saindo de um atendimento síncrono e tenho que ficar esperando numa fila para um atendimento assíncrono que eu consigo aí escalar a quantidade de atendimentos. Né? Então, a gente tem aqui no Voice to Digital uma solução bem bacana para tirar clientes de atendimento de voz e oferecer para eles o atendimento digital quando isso, é claro, for possível. Né? E a vantagem é que ela pode ser implementada com o mínimo de interferência no legado. Né? A nossa solução de omnicanalidade é uma solução que bota todos os canais de atendimento na mesma tela, e na parte direita ali ainda permite integrações com os CRMs, que acabam sendo bem importantes nesse processo, para que eu possa centralizar então a informação do cliente depois num sistema. Ali a gente pode ver então, usando ali um softphone, as ligações ficam gravadas, eu tenho uma capacidade de gestão bem legal, então eu posso fazer ligação, posso receber ligação, ela tem uma tecnologia que ela seria blended, né? Eu posso construir as minhas operações inbound e outbound, eu posso construir as minhas URAs de uma forma muito facilitada também. Em termos de WhatsApp e SMS, eles são canais assíncronos, que ganharam ainda mais força nesse momento. Quer dizer, o WhatsApp ele permanece em canal de preferência. Né? No Brasil, a gente tem basicamente um usuário de WhatsApp para cada usuário de celular. Né? São mais de 120 milhões de usuários no WhatsApp, mas as limitações do WhatsApp para uso corporativo, né? O WhatsApp Business, a gente sabe que as chamadas ativas, as mensagens ativas de WhatsApp, elas têm que obedecer uma das 8 condições que o Facebook estabelece, elas estão levando ao renascimento do SMS. Então, tem muita empresa usando o SMS como um canal primário para trazer o cliente para um canal de preferência dele. Né? Inclusive para o WhatsApp. Então, encaminho lá um SMS para o cliente com um link, e aí, a partir desse link ele pode escolher por qual canal ele quer ser atendido. Ele pode agendar uma ligação, ele pode ir para o WhatsApp, ele pode ir para o chat ou, eventualmente, até um e-mail. Tá? Então, essa é uma solução. Assim, o que a gente tem aqui de diferente nesse momento é que a gente criou também o WhatsApp e SMS passaram a ser importantes para manter um contato, para chamar a atenção de um cliente, para atualizar de alguma informação. A gente tem, por exemplo, um cliente que é uma rede varejista, que ele está usando o SMS como canal para trazer os clientes de volta para as lojas físicas. Né? Então, o pessoal deu uma desaparecida, começou a migrar para canais digitais, passaram a compra digital, e-commerce, eles passaram a enviar SMS para explicar para o cliente, né, no SMS, uma chamada para explicar para o cliente os cuidados que eles estavam tendo com higiene, com seus profissionais, então teste de Covid. Mandava lá um SMS com o link, caía numa landing page, e nessa landing page tem lá informações sobre os cuidados que a empresa está tendo para evitar o contágio ou contaminação por Covid dentro das suas lojas. E nessa mesma página tem lá, inclusive, lá um bot respondendo perguntas dos clientes sobre esse tipo de cuidado. Né? A parte boa é que a gente consegue utilizar, por exemplo, o SMS integrado com soluções legadas, então com APIs, ou por meio de um portal, como a gente está vendo aqui agora, um portal no qual eu consigo facilmente subir uma lista com arquivo de Excel, eu subo ali uma lista de números de telefone, eu consigo criar minha mensagem, visualizar ela enquanto eu estou criando, e aí eu consigo fazer o envio, inclusive usando variável, né? Se eu subir no meu Excel lá o nome da pessoa junto, eu consigo utilizar esse nome na mensagem para personalizar ela. E aí eu consigo ter em tempo real aí os resultados da minha campanha. Se eu tiver lá um link no SMS, eu consigo inclusive verificar quantas pessoas estão clicando naquele link. Né? E eu comentei ali dos bots, né? O bot ele passou a ser utilizado ainda de uma forma mais efetiva pelas empresas, então tem muita gente procurando usar bot para conseguir escalar o atendimento. Então faz lá um pré-atendimento com bot, depois, se for o caso, faz uma transferência para o atendimento humano. E em muitos dos casos o bot é usado para implementar autosserviço, né, para tirar dúvida de clientes e consumidores, né, para direcionar ele eventualmente para a abertura de um chamado, então integrado com plataformas legadas, mas o bot é um grande aliado para dar escala para o processo de atendimento.
né? E o que a gente tem diferente é que até bem pouco tempo atrás levava mais de um mês para ter um chatbot desenvolvido, era um processo longo e tal. E a gente criou uma tecnologia drag and drop para que bots sejam criados em alguns minutos ou em poucas horas e que a gestão desse bot e a atualização dele possa estar na mão, inclusive, do próprio usuário. Então, seria o tecnicamente mais fácil possível de ser utilizado, né? E eu podendo publicar aí o mesmo chatbot em vários canais ao mesmo tempo. Então, aqui no slide dá para ver ali uma tecnologia drag and drop, é uma forte tendência, né? Fica fácil de um usuário sem experiência técnica criar um fluxo, criar o seu bot e atualizar esse bot. A gente consegue fazer isso em poucos minutos. Esse bot do varejista que eu comentei com vocês há pouco, ele foi um bot criado em menos de 2 horas, né, com as informações que estavam no site do cliente. Envia vídeo, envia imagem, envia áudio, pode ser integrado com sistemas legados via API. Então, solução fácil. Aí tem depois os audiobots, que são os antigos aí, agentes digitais, né, onde os clientes também estão usando robô de voz para automatizar a função repetitiva, como, por exemplo, a localização de um cliente. Então, numa chamada, numa operação ativa, eu vou lá, disparo uma chamada, um robô de voz, ele identifica se a pessoa está atendendo o telefone, se ela está disponível para depois transferir ele, então, para o recurso mais escasso e mais caro, que é um agente humano. Em alguns processos a gente consegue ter de auditoria ou até de cobrança, a gente consegue fazer o processo inteiro usando robô de voz com inteligência artificial, né? Isso com linguagem natural. Quando esse robô de voz, se ele encontrar algum tipo de problema, ele ainda pode fazer a transferência então para um humano. Então os nossos clientes têm usado robô de voz, em alguns casos robô de voz simples, tá? Para comunicar ou para informar o cliente ou o consumidor de alguma atualização, né? Então lá, em vez de enviar um SMS, vai lá e dispara uma chamada com uma gravação. E dentro desse contexto de omnicanalidade, os CRMs eles passam a ser também muito importantes, né? Porque eu preciso centralizar as informações do cliente num único local para que seja fácil acessar essas informações pelos canais de atendimento, né? Então tem que ser o mesmo sistema que o agente vai se conectar, é o mesmo sistema que o bot vai consultar. Então os CRMs passam a ser importantes. No CRM é onde eu tenho regra de negócio, aonde o CRM que na prática permite eu ter ali uma visão única do cliente. A capacidade de customização, de flexibilidade, elas são ainda mais importantes nesse contexto, né? CRM é o tipo de tecnologia que ela existe há muito tempo e agora ela ficou ainda mais importante. E, por fim, a gente ainda trabalha com discadores automáticos, então, para dar produtividade, escala para as operações, que em muitos casos estão sofrendo com escalas de trabalho reduzida, né? Então, a descagem automática ela passa a ser bastante importante para que eu possa configurar um discador em diferentes modos de descagem, preview, power, preditivo, capacidade de pilotar então um mailing. Vou tentar fazer uma descagem, o cliente não atendeu, eu vou lá e disparo para ele um SMS. Então eu faço uma descagem, o cliente está ocupado, eu estabeleço uma estratégia de redescagem, renitência para ligar depois de alguns minutos, porque se ele está falando naquele momento no telefone, a chance de eu conseguir pegar ele daqui a pouquinho ela aumenta. Então, discador automático é uma ferramenta muito importante para a produtividade. Pessoal, a gente está caminhando já para o final. Então, agora aqui nesses finalmente aqui, eu só quero destacar que o contato humano talvez nunca tenha sido tão importante, né, nesse momento de crise e digitalização. Não é só álcool em gel, luva e máscara que está em falta, mas a gente está com uma falta bastante de contato, uma falta grande de contato humano. Então, sempre que a gente puder privilegiar o contato humano na interação com o cliente, essa é uma boa política, isso é um grande diferencial, né? A gente tem o desafio de escalar o atendimento, mas ao mesmo de digitalizar ele, mas ao mesmo tempo o contato humano ele passa a ser um diferencial cada vez maior, né? Só para falar rapidamente sobre a Code7, a Code7 então é uma empresa que ela é especializada em tecnologia para engajamento e gestão de relacionamento com clientes. Então, tecnologias para implementar jornada e criar experiência para clientes cada vez mais exigentes.
A gente tem essas tecnologias que eu apresentei hoje rapidamente, elas estão todas são complementares, elas estão todas integradas, então eu posso criar um mix de utilização delas. A gente tem uma equipe de especialista bem bacana para ajudar nessa transformação. A Code7, ela tem um mindset de startup, mas ela faz parte de um grupo econômico chamado Convert. Esse grupo está listado na B3. Então, é um mindset de startup e um negócio listado na B3. A gente tem centenas de clientes de todos os portos que utilizam as tecnologias de forma integrada ou pedaços dessas tecnologias. E, por fim, para terminar bem no nosso prazo aqui, a digitalização é um caminho bem importante para diminuir o medo e aumentar a confiança das pessoas. Essas mudanças elas foram tão rápidas, tão profundas, mas a gente tem certeza que as consequências delas vão ser duradouras. Então, o cliente que passou eventualmente a ter uma boa experiência, que passou a consumir online, ele tende a continuar consumindo online depois que essa crise passar. Eu comentei que as pessoas que foram trabalhar em casa tiveram uma experiência bacana, a tendência é que elas continuem trabalhando em casa. Então, é um caminho importante começar a preparar cada vez mais as empresas para que elas mantenham e melhorem, aprimorem o seu próprio processo de digitalização. Eu quero agradecer a quem ficou com a gente até esse momento. Aqui a gente tem bastante participante. Eu vou dar uma olhada aqui agora nas perguntas. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Leandro, a Gliciane levantou a mão pedindo para falar. Gliciane, eu vou habilitar a tua fala, daí se quiser falar, fica à vontade, tá? Oi, Gliciane. Leandro, eu vou te passar algumas perguntas que a gente recebeu por e-mail. Tá bom. Pessoal. A primeira pergunta foi da Clara. Como medir a performance da equipe de vendas ou atendimento de forma remota? É bem importante ter capacidade de gestão, Então, capacidade de gestão, conseguir monitorar, por exemplo, ligações telefônicas, ter uma plataforma de contato integrada com a tua plataforma com a tua plataforma de CRM. Então, para verificar a quantidade de propostas que estão sendo colocadas no mercado, para entender a quantidade de chamadas que estão sendo feitas. Com tecnologias como essa que eu comentei hoje, é possível, inclusive, gravar 100% das interações da equipe de venda e remotamente escutar essas gravações e passar um feedback constante para os profissionais. Esse distanciamento, o nosso distanciamento social, você não está fisicamente presente, por outro lado, a gente tem que estar cada vez mais perto dos profissionais, e esse tipo de feedback ele acaba sendo bem importante, Então, acho que uma plataforma ela deve minimamente conseguir mostrar esse tipo de indicador, Quantidade de atendimentos realizados, quantidade de chamadas feitas, tempo médio de descagem, que eu possa escutar a gravação e passar feedback, avaliar a qualidade da gravação, a qualidade da interação. Isso é bem importante nesse momento. Legal. Agora a Caroline mandou aqui no Zoom a pergunta: como integrar todos os canais para ser omnichannel? Quais os primeiros passos? Uma coisa bem importante, para integrar os canais eu preciso de uma plataforma que suporte, Isso não tem saída, Então eu diria que são duas iniciativas principais, Estudar uma plataforma que consiga integrar os canais. E uma preocupação grande, Se for colocar lá no Google, pesquisar lá a plataforma Omnichannel, eventualmente vai aparecer bastante coisa. Mas uma boa parte do Omnichannel que está lá é um Omnichannel que não integra com voz. Então, acho que para ser Omnichannel de verdade, os canais têm que estar todos integrados, inclusive o canal voz. Então, isso acaba sendo bem importante. E, por outro lado, preciso de uma plataforma, de um CRM, para centralizar as informações do cliente na mesma plataforma. Então, não importa por qual canal eu vou interagir com uma empresa, o agente, quando me atende, ele vai me atender e ele vai colocar as informações na plataforma integrada com o CRM, de forma que se o mesmo cliente ele entrar em contato no dia seguinte por um outro canal, quem for atender ele vai ter acesso à última interação que ele fez na mesma plataforma. Tá? O que é legal numa plataforma, vou chamar de verdadeiramente omnichannel,
é que eu consigo, inclusive, ver o cliente muitas vezes simultaneamente entrando em canal, entrando em contato por mais de um canal diferente. Eu vejo o mesmo cliente na voz, esperando eventualmente numa fila, e no WhatsApp interagindo comigo. Né? Isso acontece muito porque, na prática, os clientes ainda não têm muitas boas experiências com omnicanalidade para contar. Então, é o caso que eu coloquei no slide ali. Tu tem que dizer para o cliente, olha, tem que educar ele. Não importa por qual canal tu interaja comigo, a informação que tu vai receber é a mesma. Né? Porque o histórico com a gente, ele é único. Né? Então, eu diria, para responder a pergunta, acho que da Carolina, tem aqui olhar para a plataforma e olhar para o CRM. Leandro, a Caroline fez outra pergunta. Como Joia. entender as necessidades do consumidor no novo normal para fortalecer um benefício que seja atrativo para ele e fortalecer a parceria? Há dicas de descobrir essa nova necessidade? Olha, a dica, assim, não tem uma regra geral para isso, mas com certeza a dica é entrando em contato com ele, né? É conversando. Lembra que lá eu coloquei como na pesquisa do grupo McKinsey que fala em indulgência, né, que fala em casualização, né? Nesse momento agora inicial de crise, os clientes eles estão mais compreensivos, eles estão mais abertos para conversar, né? Eles conseguem entender que a tua empresa ela está prestando atendimento que não tá perfeito, que tem alguns problemas nesse momento porque tu está se adaptando. Né? Pensem para quem tem filho pequeno ali, como é que foi esse processo de começar a ter aula online. Pensa como esse processo estava muito ruim no começo, porque foi meio forçado, não tinha ninguém preparado para aquilo ali. Então o pessoal está se preparando ao longo do caminho, está conversando, está interagindo. Eu acho que a regra geral é essa, né? Tipo, com muita comunicação eu consigo entender um pouco melhor o que meu cliente está esperando de mim e consigo investir de forma mais assertiva, né? Investir nos pontos de melhoria que o cliente está valorizando mais. A gente tem mais uma pergunta do André, que veio pelo e-mail. O tempo de resposta que os clientes aceitam esperar reduziu com essa pandemia? Olha, eu vou dizer que nesse primeiro momento, eu vou dizer que os clientes, aquela lógica de indulgência, eles estão até mais compreensivos, né? Porque no começo da pandemia, a gente teve uma crise nesse processo de atendimento, né? Aumentou muita demanda para atendimento não presencial e, ao mesmo tempo, lá os agentes não estavam disponíveis porque não conseguiam trabalhar fisicamente, né? Então, no começo, o pessoal começou a entender. Hoje, as pessoas começam a voltar para um patamar de expectativa mais alto, né? Agora, o que é importante, André, criar experiências boas nesse momento, acaba garantindo depois a tua retomada, né? Como eu estava comentando ali ainda há pouco, quem tem uma experiência boa agora no atendimento digital, ou no canal digital, ou no canal de voz, conseguiu consumir, conseguiu tirar uma dúvida, com certeza esse tipo de profissional aí para frente, ele vai continuar consumindo de quem atendeu bem ele hoje. Então, eu não diria que as pessoas estavam de fato mais compreensivas, mas com o tempo, com o novo normal se estabelecendo, as pessoas vão voltar aos níveis de exigência anteriores. Elas vão querer um atendimento rápido. O Pedro perguntou por e-mail também, mesmo na distância, como usar a pandemia como uma oportunidade para se aproximar do consumidor? Eu acho que eu vou ser meio redundante assim, na resposta, mas eu acho que as pessoas estão mais abertas para conversar, né? Elas estão mais abertas para serem ouvidas, né? Então isso acaba sendo determinante, né? Eu tenho uma oportunidade grande de investir em autosserviço, né? Tem muita empresa que tinha projetos bem estruturados de transformação digital, no processo um pouco mais anteriormente, até um pouco mais lento, muito faseado, e agora apareceu uma oportunidade de acelerar esses processos contando com a compreensão dos clientes, né? Então, talvez seja um momento muito importante, um momento muito oportuno para que eu possa realizar ali os investimentos em digitalização que estavam lá no meu plano, que estavam andando na velocidade deles, né? Eles já eram importantes antes, né? Mas agora, como eu comentei no começo ali, agora além de importante virou urgente. Então, lá na priorização importante e urgente, deveria ser onde eu vou concentrar os meus esforços agora, né? Então, como se comunicar bastante, mas talvez não perder a oportunidade de acelerar esse processo de digitalização, sabendo já que eu posso contar aí com
a compreensão nesse momento dos clientes, né? Uma última pergunta da Caroline aqui no chat. Há uma média geral de porcentagem de abertura de SMS ou e-mail? Sabe dizer se com a pandemia essa porcentagem aumentou ou diminuiu? Essa é uma pergunta bem complicada de responder, porque ela depende muito da origem das informações, né? Da origem do mailing. Se as informações dos clientes estão bem atualizadas, com certeza eu consigo esperar taxas de abertura muito maior. O que a gente tem é a diferença do SMS para o e-mail, né? Quando eu envio o e-mail, se esse e-mail vai chegar ou não vai chegar, eu tenho uma garantia bem menor, né? Quando eu envio um SMS, né, tipo as operadoras, elas garantem a entrega do SMS, né? O e-mail, se a pessoa abre o e-mail, eu até consigo ver se a pessoa abriu o e-mail, né? Se a pessoa abre um SMS, eu não consigo ter essa visualização da quantidade de pessoas que leram o SMS, mas eu tenho a garantia das operadoras que o SMS foi entregue. Eu diria que é muito importante, quando se fala em SMS, pensar sempre no SMS profissional, né? No SMS no short code, aquele SMS com menos dígitos, e não no SMS tipo de long number, que aí geralmente o pessoal associa com fraude, associa com envio por meio de chipeira, que é o tipo de SMS que eu não consigo garantir que ele foi entregue, né? Então, tem que buscar nesse momento soluções mais profissionais, mais confiáveis, né? Raramente alguém clicaria num link num SMS enviado com long number, né? Parece que eu estou enviando um link para ti, né? É pouco profissional. Eles esperam que a empresa trabalhe com esses SMS com short code, e aí as operadoras garantem a entrega do SMS. Não dá para falar, infelizmente, não dá para falar em percentual, porque depende muito da origem das informações, tá? Mas assim, não é incomum para bases, vou chamar de bases, talvez bases bem atualizadas, que eu consiga taxas de clique de 5% ou mais, né? Que isso em e-mail é quase impossível de conseguir. Vamos lá. As perguntas eram essas. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, falar? Leandro, tem mais alguma coisa para pontuar? Não, pessoal, eu acho que era isso. Eu quero só agradecer a participação. A gente tem bastante gente participando, assim, e eu fiquei bem feliz porque o pessoal, ele mesmo depois de eu ter acabado a apresentação aqui nas perguntas, o pessoal permaneceu ali. Não teve uma baixa na quantidade de participantes. Júlia, eu acho que tu ias abrir o áudio da Gleiciane, não sei se tu conseguisse fazer isso. Gleiciane, o áudio está aberto, Gleiciane. Se tu quiser falar, fica à vontade. Se não, pode mandar um e-mail para a gente depois, também pode ficar à vontade. Se alguém mais quiser falar, é só levantar a mão, a gente habilita o microfone. Era isso? Acho que pode ser que tenha clicado sem querer, mas quem quiser depois fica à vontade para mandar alguns questionamentos, dúvidas. Se tiver algum interesse em algo que a gente falou, pode enviar por e-mail também. A gente vai encaminhar uma pesquisa para vocês responderem, quem quiser, avaliando o webinar, dando a opinião de vocês. Obrigada pela participação mais uma vez. Mais alguma coisa, Leandro? Só quero agradecer, teve bastante pergunta relacionada com a proximidade com clientes, com prospects. Eu falei bastante em comunicação. Eu queria pedir para o pessoal que puder, de fato, avaliar o nosso webinar, avaliar o material que vocês assistiram agora, poder avaliar esse material e a apresentação. Para a gente é bem importante nesse momento. Quero agradecer aí a presença de todos, o tempo de vocês, e dizer que daqui para frente a gente vai realizar alguns webinars com um pouquinho mais de frequência para falar mais especificamente desses assuntos que eu abordei hoje. Então, muito obrigado e tenham todos aí um ótimo dia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.